Bom, vamos lá então. Hoje é dia de 15 de junho. A gente conseguiu manter o cronograma do primeiro dia e abertura do seminário 3 aqui, tá? Para quem não sabe, esse grupo ele já acontece faz, acho que uns 2 anos, a gente está indo para o terceiro ano. É um grupo de leitura cronológica de Lacan, onde a gente leu o seminário 1 e o seminário 2. Então, a gente agora está entrando no seminário 3. Mas a entrada da Adriana é nova, tá? Então, assim, vou explicar um pouquinho como que foi o convite. Primeiro que eu gostei da Adriana logo de cara, acho que é fácil gostar dela, né? E daí, na sequência, a gente se encontrou na abertura do livro da Michelle, no lançamento do livro da Michelle. Foi rápido, a gente deu um abraço, um oi, parece que selou assim uma coisa que eu já gostava, né? Já estava no grupo também, acho que de estudos permanentes sobre a psicose com ela, que é um grupo muito bom, que já estou indicando aqui, está lá do Ciranda Psicanálise, né? Coletivo Ciranda, desculpa. E daí veio o convite, eu falei, Dri, eu vou entrar no seminário 3. Queria saber se você não quer conduzir junto comigo. Eu acho que você tem mais bagagem do que eu mesmo nesse percurso com relação ao estudo da psicose. Eu e um outro colega, a gente já vem estudando psicose à parte, né? Então, a gente vem fazendo uma tentativa de escrever a respeito do que a gente entende de psicose, eu e o Alan. Acho que, não sei se talvez alguns de vocês já conheçam também, lá do coletivo Contornos também. E a proposta é essa, né? Da gente continuar a leitura de seminário, toda segunda-feira às 3 horas, e agora a gente entrar em Lacan, no sentido da psicose, tá? Então, queria ver o que a Adriana conta disso, a gente vai seguindo, conversando, tá, gente? É um momento para a gente poder abrir mesmo e conversar. Vai lá. É isso. E a recíproca é verdadeira. Quando dá um match, assim, eu vi o Altair num outro grupo, acho que eu fui uma dessas pessoas que falou isso. Ah, eu te vi no grupo. E parece que a gente vai acontecendo alguma coisa estranha, que parece que a gente vai conversando e tem uma coisa dos nossos encontros que a gente vai se complementando, essa impressão que eu tenho. Então, acho que as expectativas são altíssimas para esse grupo do Seminário 3. Parece que a gente entende a teoria da mesma forma, quando a gente diverge, a gente conversa também, e é isso também que acontece. Diferentemente do que a gente escuta e estuda na história da psicanálise, se a gente diverge, a gente continua junto, não precisa romper, né? E com relação às psicoses, eu comecei a estudar as psicoses. Pelo segundo atendimento que eu tive era uma paciente com discurso psicótico, e assim, em delírio, então não tinha dúvida nenhuma. Às vezes aparece no consultório aquele discurso que você não sabe muito bem, parece uma neurose obsessiva, parece psicose, aí a gente fica um tempão até conseguir escutar o que é de fato para acertar o manejo, mas esse meu paciente número 2 não tinha dúvida nenhuma. E aí que eu queria encaminhar, porque eu achava que eu não tinha estudo de psicoses. E eu faço ainda hoje supervisão com a mesma psicanalista, e ela falou, por quê? Então, assumi que ia atender, e aí comecei a estudar. Então, fui para o seminário 13, justamente. Então, tem alguma coisa que eu acho importante, por isso que a gente fez essa proposta de conversar antes de entrar no seminário 1, que é saber da psicose antes desse seminário 3, até a época de Freud. Então, até a época de Freud, psicose e loucura eram a mesma coisa. E aí, Freud, dos 5 grandes casos de Freud, o único caso que o paciente é um livro é o Schreber, que é o texto principal que a gente estuda a psicose, que, aliás, é o texto que a gente está terminando lá no grupo dos estudos permanentes. Tem uma importância a gente ler Schreber, ainda bem que a gente lê em grupo, para tornar mais palatável, porque são capítulos e mais capítulos de delírio. E aí o Freud foi lá e se debruçou sobre Schreber, fez algumas hipóteses, mas na obra de Freud a gente não vê alguma coisa assim consistente para o tratamento das psicoses.
E aí veio o Lacan com a tese dele. Lacan é médico, psiquiatra, escreveu uma tese sobre psicose paranoica, que é esse livro aqui. Então, é da psicose paranoica em suas relações com a personalidade. Então, olha só, Lacan falando de personalidade. E na tese, ele não fala de inconsciente, que é uma coisa que chama a nossa atenção. A gente que sabe mais de Lacan do que ele nesse momento, mas aí ele vai, é o caso Aimee, talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar dessa paciente, que é uma paciente institucionalizada, e aí a gente também fica aqui se perguntando, Freud entrou na psicanálise pela histeria, com Dora, e Lacan entra com Aimee, pela psicose. Então, tem uma importância, foi uma tese audaciosa, e a pergunta era, o que tem no conteúdo do delírio? E essa pergunta, ela vem se desenvolvendo no decorrer do estudo de Lacan. No seminário 3 também. A gente vai se perguntar a respeito do delírio, e aí Lacan vai trazer no seminário 3, que sai, a gente que vai estudando Lacan, vê ele se queixando muito sobre as traduções do alemão para o francês. Então, vira e mexe, ele indica para as pessoas que estão ali nos seminários para ler o original, para ler no alemão. E no seminário 3 tinha saído a tradução do alemão pela senhora Alda, esqueci o sobrenome dela, que ele vai falar dela tanto no seminário 3, Malcapine. Ele vai falar dela no seminário 3 e também no texto de uma questão preliminar para todo o tratamento possível das psicoses. E aí ele também vai fazendo algumas queixas a respeito da tradução, mas aí ele vai colocando, uma parte a gente vai acompanhar a leitura do Lacan do texto do Schreber. Então vai ser muito bacana a gente ver isso. Ele vai lendo e vai comentando a leitura que ele vai fazendo com o pessoal que está no seminário. Então, acho que tem esse campo para a gente pensar, já era uma investigação que Lacan vinha fazendo antes de publicar o seminário 3. Acho que é mais esse campinho aí que eu queria comentar hoje neste primeiro encontro. Tem publicações anteriores, então, acho que fica uma indicação. Claro, né? A gente sabe como é difícil encaixar mais um livro nas nossas leituras e nos nossos estudos, mas isso vai acontecer também no decorrer da leitura, porque ele vai trazer uns textos, às vezes a gente vai ver ele falando assim, como trouxe o Senhor, que é alguém que está lá no seminário, às vezes ele pede para alguém fazer uma leitura de texto, trazer na semana seguinte para uma exposição, e eles comentam aquilo. Não é uma proposta do grupo que a gente vá nesses textos e leia na íntegra durante os encontros, porque senão a gente não vai ficar aqui ad eterno. Mas aí, se for coisa que a gente precisa saber para conseguir acompanhar a leitura, a gente traz um pouco do que está no texto original. Acho que sobre a negação de Freud, a resposta, o comentário de Politi, acho que vai ter alguma coisa nesse sentido, aí a gente traz, mas fica a recomendação para a leitura integral quando der, quando for possível. Outra coisa que ele vai trazer também, sobre um psiquiatra que foi professor dele, que é o Clérambault. Também a gente pode colocar lá no grupo alguns formulários do Clérambault para a gente ver como que estava, como é que a psiquiatria descrevia o que estava escutando do paciente, mas ele também ela vai falar que acha o Clérambault um mestre, só que falta alguma coisa naquela argumentação. Então, ele vai, durante o tempo, trazendo para a gente da interpretação de Freud, o que ele acha que ficou, que poderia ter sido mais bem elaborado, mas aí ele vai fazer essa nova elaboração. Muito bom. Eu gosto de pensar na leitura do Seminário 3, como a Adriana estava contando, não só como um ponto para estudar psicose, mas um ponto para estudar neurose também. Porque, assim, conforme a gente vai desambiguando, vamos dizer assim, uma forma de leitura de texto, pensando o texto daquele que está dizendo, de uma outra forma de leitura de texto, vai nos ajudando, inclusive, nos casos de neurose. Então, eu acho que a leitura é bem rica mesmo.
porque até a gente estava conversando no grupo de estudos a semana passada mesmo a respeito da ideia de loucuras, né? A Lorena Schiavone até trouxe, né, que tem um capítulo, inclusive, do Alfredo, né, em que ele vai descrever a diferença da leitura de loucura. E acho que isso é pelo menos assim, para mim, acho que para mim também é muito rico, assim, de que loucura é uma coisa, né? Neurose, psicose e perversão é outra. Então, não necessariamente que aquele que está dentro de uma categoria de hipótese diagnóstica, vamos pensar assim, psicanalítica lacaniana do RSI, daí tem que fazer o nome completo, né? É necessariamente psicótico, neurótico ou perverso, mas ele pode estar enlouquecido ou não. Acho que esse ponto é muito importante para nós, porque o que acontece muitas vezes é a gente, pensando um pouco na clínica agora, né? É chegar um caso que faz um laço social muito interessante, que tem ali, vou usar o Freud agora, né? Ama e trabalha super bem, está super dentro do que é esperado, sei lá por quem, né? Às vezes até por nós mesmos, né? A gente também, nossa, né? Que organizado, paga certinho, vem certinho, nunca falta, né? E daí a gente começa a supor o quê? Uma neurose pelo fenômeno, que é um fenômeno que a gente também faz uma suposição aí completamente dentro de uma lógica de sinais e sintomas. Então a gente briga para sair do fenômeno, mas na hora que a gente está ali no primeiro contato, segundo contato, às vezes a gente ainda pensa nos sinais e sintomas, né, nas síndromes da psiquiatria clássica. Então, assim, não é isso que a gente faz, né? Mas é isso que a gente faz também sem querer, né? Então, quando a gente vai para a ideia do seminário 3, eu acho interessante a gente pensar nisso. Eu lembro que a primeira vez acho que eu precisei mesmo, que eu precisei ler o seminário 3 foi quando eu também acolhi um caso. Eu não vou contar muito, gente, porque a gente não sabe muito bem até onde essa gravação vai parar, então eu vou contar só um trechinho, né? Mas era um analisante que tinha muita crítica. Ele tinha crítica de que se ele contasse o que acontecia com ele para outros além de mim, ele seria internado, né? Só esse trechinho assim. Então, assim, a ideia de que se eu tenho crítica, eu não estou na psicose, né? Ou como que fica isso? Então, assim, mais do que a gente falar que sim, que não, é assim, como que fica a nossa escuta também dentro de um caso em que a gente vê tantos indícios fenomenológicos que casam com uma certa confusão, assim, do que é neurose, sendo que a gente não está falando disso, né? A gente está falando de, vamos pensar assim, defesas frente à castração. Existe afirmação simbólica dessa castração ou não existe afirmação simbólica dessa castração? É uma foraclusão porque não existe afirmação simbólica dessa castração, ou a gente está falando de um recalque e uma denegação a partir de uma afirmação simbólica da castração, né? Acho que isso também nos ajuda além da ideia do texto, do caso, né? Mas assim, como que é essa defesa mesmo frente a isso que está ou não afirmado simbolicamente no caso? Isso nos ajuda, né? E também nos atrapalha, porque a gente fica bem, meu Deus, e agora? Aí cabe supervisão, cabe análise, né? Pensar tudo isso, os estudos também, né? E aí, falando também, acho que vale a pena a gente falar sobre isso, da loucura, de que a gente que atende na clínica, a gente vem ouvindo neuroses enlouquecidas, vamos falar assim, mas muito doentes, no sentido de. Parece que tem alguma coisa que faz uma ligação, por exemplo, neurose obsessiva. Então, essas coisas de que a pessoa acha que sim, vai conseguir ganhar 1 milhão com 19 anos. E tem uma passagem do Lacan, fui até pegar no texto formulações sobre a causalidade psíquica, que Lacan fala assim, o rei que se acredita rei é tão louco quanto o louco que se acredita rei. Então, quem é que está enlouquecido nos nossos dias? Essa é uma discussão da nossa contemporaneidade com que a gente vem acompanhando. Porque, às vezes, até pensando no que a gente vem ouvindo na clínica, hoje o psicótico faz laços com religião,
faz laços com política, é acolhido naquele meio. Então, a gente vai acompanhar essa construção no seminário 3, mas o que é que seria um suporte para que não aconteça um delírio? Então, a gente escuta, como disse o Altair, a gente escuta discurso psicótico que está no laço social. Então, acho que esse também é um ganho de Lacan, quando ele coloca que a gente consegue ouvir um discurso psicótico que não teve surto. Sim. Como eu comentei com vocês, eu e esse colega, a gente vem estudando um texto dos escritos. Eu esqueci o nome agora. Esqueci, gente, não vou lembrar. Mas lá a gente também consegue pensar quando o Lacan começa a sair um pouco dessa lógica da percepção, né? Então ele vai falando um pouco desse ponto em que alguns psiquiatras da época, também olhando a mesma lógica do texto do Schreber e tudo, vão colocando, entre aspas, tá? A culpa, né? Como se existisse uma culpa dessa psicose, sabe-se lá por que não pode ser psicótico também, né? Dentro da lógica ambientalista, por exemplo. Ah, é assim por conta do pai, é assim, porque tem toda uma dinâmica ali do Schreber com o pai e tudo, né? E daí, no Seminário 3 também a gente vai conseguir pensar um pouco o que o Lacan vai falar a respeito desse pai, e não é do pai encarnado, do pai biológico, né, do pai enquanto instância, e a gente vai começar a pensar um pouco na lógica de funções, né? Outra coisa que eu acho interessante de pensar, também no sentido da psicose, é de uma época que eu estava em outro espaço, numa outra instituição, que tinha muitos psiquiatras também, né? E existia uma visão muito neuróticocêntrica, vamos pensar assim, de que a neurose é saúde e de que a psicose é doença, né? O Lacan também sai dessa lógica, né? Então não é bem por aí, é o que a gente está falando agora. E, ao mesmo tempo, existia quase uma tentativa assim, de como que a gente faz uma profilaxia, né, para a gente não ter psicóticos. Né? Então, como que a gente faz para evitar psicóticos, então? O Fink, que é um autor que eu não gosto muito de alguns textos dele, principalmente aquele de introdução mesmo, que eu li algumas vezes, não gosto muito. Tem uma coisa ou outra que salva, mas é muito pouco. Mas tem uma lógica muito assim ambientalista, uma lógica muito de orientação até para como que os pais devem ser, né, para que esses filhos não sejam de determinada forma ou outra. E não é bem por aí, né? Existe uma lógica que a gente vai pensar que seria de uma insustentável escolha do ser, entre aspas, aí, de que a gente não se trata de como que o ambiente é. Não que não tenha uma importância, pensando no social, né, de que existam direitos, por exemplo, da criança, direitos do adolescente, no sentido de um cuidado aí, né, mas que, ao mesmo tempo, não importa tanto assim para o que a gente vai nos interessar mais, assim, que é no sentido do sujeito, é, como que esse sujeito vai ler essas coisas, né? Então, como que vai ser, como que vai ficar marcado, como que vai ficar inscrito tudo isso para essa criança, né? E o que ela vai interpretar disso é muito subjetivo, por mais que não dê para a gente separar tão bem assim, pedagogicamente, por exemplo, o que acontece ali, pensando em vários níveis assim de relação, né? Mas, ao mesmo tempo, quando a gente olha a dinâmica da saída da loucura, da saída, por exemplo, do pai biológico, da mãe biológica, da leitura ambientalista, a gente vai conseguindo reunir possibilidades de intervenção. Porque, pensem comigo, então, se não é profilático, né, se eu não consigo fazer uma coisa antes, o que eu consigo fazer depois? Então, significa que todo mundo que chega para a gente na clínica vai chegar já estruturado. Acho que é isso que eu quero dizer. Já tem uma forma que essa pessoa funciona. E a gente vai poder fazer a intervenção a partir desse funcionamento. E daí entra um pouco na leitura do seminário 7 também, que é a direção do tratamento, pensando numa ética do desejo, né?
Então, assim, como que a gente vai fazer uma ética do desejo, então, já que é isso que está falando no seminário 7, pensando em psicose? O que se faz quando chega um psicótico para ser atendido pela gente na clínica? A leitura do seminário 3, então, pensando no nosso grupo aqui, no nosso objetivo, o objetivo é que a gente consiga, pelo menos, percorrer esse seminário e, quem sabe, juntar mais elementos aí para a gente poder ter recurso de atendimento, recurso de escuta, para, quem sabe, lermos melhor o caso. Então, não é uma proposta, né, que vocês vão sair daqui especialistas de jeito nenhum em psicose, mas que a gente tenha, às vezes, um primeiro contato, que às vezes a gente consiga ter um pouco mais de recursos, né? As trocas, eu acho que isso também é o mais interessante, que a gente consiga realmente sentar e falar de outras coisas dentro do seminário. Porque, não sei se a Adri concorda, mas conforme a gente lê, daí diferente do sozinho, que a gente lê sozinho, fazendo as nossas associações, nossas marcações, mas quando a gente lê em grupo, eu tenho para mim que as histórias que são contadas, os casos que são trazidos, as coisas que são levantadas ali, elas vão ajudando a gente a fazer algumas marcas também de conhecimento e de experiência que muda muito a nossa postura clínica. Então, eu acho que vale muito a pena. Não é à toa que eu sou viciado em grupo, né? Acho que faz algum porquê, assim, faz algum sentido, né? Mas acho que era isso também. E também a ideia de que a gente chega com algumas perguntas e ao final teremos outras. Temos bastante coisa para discutir nesse seminário e pensar que é uma leitura, e aí tem, por exemplo, esse texto de uma questão preliminar, tem outros textos que vão tratar da psicose também, que para quem quiser continuar estudando psicoses, ou neuroses, enfim, psicanálise lacaniana. Muito bom. E aí, gente, vocês? O que vocês têm a dizer para gente? Como que tá? Pode falar, Bri. Ah, te conta como que é a proposta de ler linha a linha, como que costuma Ah, conto. ser. Aham, conto sim. Bom, como que vai ser, né? Assim, como vem sendo? Quase todos os grupos que eu conduzo, eles são assim, né? Então a leitura é linha a linha. A gente chega no grupo, no horário do grupo, e faz a leitura durante o próprio encontro, tá? Então, não tem a necessidade, assim, de vocês lerem antes, ou se prepararem super para o horário, né? É a gente poder realmente fazer uma leitura linha a linha. Não é a mesma leitura, por exemplo, que a gente faz num grupo de leitura de livro romance, assim, né? Não é a mesma coisa, porque às vezes a gente empaca, às vezes a gente fica um tempão naquela mesma linha, naquele mesmo parágrafo, naquela mesma frase. Mas ainda assim, como não tem uma proposta de não ser uma leitura completa nunca, né? Nunca vai ser completa, de vez em quando a gente vai seguir sem entender muito bem aquilo que está colocado ali também, né? Porque se a gente não segue sem entender, né, a gente não vai seguir mesmo nunca, certo? Então, os grupos eles têm duração mais ou menos de 1 hora. As discussões elas são costuradas durante o próprio grupo ali, as apresentações às vezes de um caso, de um retrato é ótimo, né? De um recorte também é colocado ali, né? Funciona mais ou menos assim. Toda segunda-feira a gente se encontra às 3 da tarde. Os valores também eles são mensais, né? Então, independente se a gente tem 3, 4 encontros do mês, é o mesmo valor. Quando a gente está de férias, que vai ser só no finalzinho do ano também, vocês não pagam, tá? Então é um grupo que não é pago nas férias, certo? Então, acho que é mais ou menos assim que funciona. E vocês, o que vocês trazem para a gente? Se ficou faltando alguma coisa, pode falar, viu, Dri? Não sei. Se alguém tiver dúvida também do funcionamento, alguma questão disso, de que está na dúvida se segue com a gente ou não, fique à vontade. Uhum. Vamos lá, bora. Diga, Van, tudo bom com você? Tudo. Eu estou aqui porque é o seminário que ainda não li nada nem pouquinho. O 1, o 2, o 4 e o 11, eu já fiz algumas leituras em grupos assim. Não consegui nenhum, infelizmente, participar de tudo, mas me ajudou muito já, né, a tá entendendo. E é legal porque você lê, por exemplo, quando eu estava lendo o 4, eu entendi algum conceito que foi falado lá no 2, né? Então, acho que é isso que é o interessante. Eu acho que mantém o nosso desejo da leitura de Lacan, embora seja difícil,
que vai, né, complementando, a gente vai se entendendo com ele em algum momento. E o que eu queria perguntar, Alt, é assim, que eu, por exemplo, hoje eu estou aqui, mas eu não vou conseguir estar nesse horário. Daí, se eu posso estar assistindo, pagando e assistindo as gravações, e conforme eu conseguir a agenda mexer, tá com vocês ao vivo e a cores. Não, podem sim, os grupos eles são gravados, né? Essas gravações elas ficam guardadas numa pasta e vocês têm acesso à gravação por 7 dias, tá? O Uhum, acesso é exclusivo para o e-mail que vocês mandam para mim. Até vou explicar um pouquinho como que funciona a parte de acerto, também para quem, né, não está ainda nos grupos comigo. Tem um formulário que eu mando todo mês, né? Então eu mando ali, talvez no dia primeiro, às vezes até um pouquinho antes eu já mando o formulário, e vocês podem acertar, geralmente, do dia primeiro ao dia 10 daquele mês de referência, tá? Então, vocês pagando do dia primeiro ao dia 10, vocês têm acesso a todos os encontros gravados, tá? Por 7 dias, e depois que eu envio a gravação, e também podem participar de todos os encontros daquele mês que acontece, certo? Caso vocês precisem sair, não possam, né, não possam ficar com a gente, alguma coisa, eu sempre peço para vocês avisarem com antecedência, antes da virada do mês. Porque se vocês avisam a partir do dia primeiro, vocês já precisam pagar o mês seguinte, mesmo que vocês acabem precisando sair, tá? Então é um acordo que eu faço até para me organizar e tudo assim, né, no sentido mais metódico, que eu também sou, tá, gente? Um pouco metódico, acho que vocês percebem, né? Então, assim, tem isso. Mas as gravações super conseguem assistir, né? De vez em quando alguém precisa, posso assistir por mais algum tempo, dá para disponibilizar um pouquinho mais, não sei, a gente tenta conversar, tá? Não é tudo tão assim fechadinho também. Mas vai passando, por exemplo, aquela semana, e daí eu vou migrando essas gravações para outra pasta, daí vocês perdem aquele acesso, tá bom? Então, quando falta, é sempre legal usar aqueles 7 dias para assistir, certo? Mas, só um ponto, não é impeditivo que vocês não participem do síncrono, né, que é durante o horário, mas a gente sempre prefere que vocês venham também, porque tem a conversa mesmo, as perguntas ali que são interessantes de se fazer. Dá para fazer no grupo do WhatsApp que a gente tem? Dá para fazer, né? Mas ainda assim acho que vale a pena vir. Só um outro comentário aproveitando já. Vocês, quem for entrar com a gente, né, vai entrar a partir do dia 22. Então vocês têm encontro dia 22 e dia 29 só. Nesse ponto específico, como vocês estão entrando agora no meio do mês, o acerto é só de metade do grupo também. Tá? Então vocês pagam só 50% do grupo para poder participar. Mas tudo isso não acontece nos próximos meses, porque o acerto é sempre integral. Então sempre vai ser o valor integral. O acerto integral do grupo é de R$ 100 por mês. Tá? Então, esse mês, se vocês forem entrar, daí vocês acertam R$ 50. Eu vou mandar o formulário, daí depois vocês podem entrar no grupo oficial mesmo, que a gente tem também. Tá bom? O que mais, gente? Vamos lá. Tem dúvidas, comentários? Alguém quer falar alguma coisa? Ah, vou... Gostei muito de conhecer o grupo. Foi uma colega que eu estudo com a Michele, né? Eu já estou no seminário 6 com ela, já passamos pelo 3. Mas, como ela lê 2 capítulos, então, e muito, né? Que muitos de vocês talvez até participem também lá com a Michele. Mas aí você fica assim, com algumas chaves de leitura, né? Mas quando você, pelo menos para mim, eu fui tento ler os demais capítulos sozinha, assim, muita coisa eu fico com dúvida, e aí às vezes é difícil conseguir alguém para trocar, né? Então, por isso, e uma leitura também, mesmo que eu tivesse conseguido, né, eu li alguns, não todos, é insuficiente, né? Uma segunda, uma terceira leitura, você fala, nossa, será que eu tinha lido mesmo, né? Isso me acontece muito. Depois que eu leio um livro pela segunda vez, eu falo, nossa, mas será que eu li? Parece que eu não li.
né? Então, por isso que eu achei muito boa, quando você falou da proposta, eu logo me interessei e passei a acompanhar, né? Então, é por isso, eu acho que, para mim, né, faz todo sentido e necessário discutir, né, as dúvidas, com certeza vou sanar muitas dúvidas aqui, muita coisa. Eu não tenho muita experiência na psicose, já atendi uma pessoa, duas pessoas, acredito eu, uma quase certa, a outra nem tanto. Então, como você falou também, né, Altair, acho que não só a psicose, mas acho que na medida em que se entende um, se entende o outro também, né? Então, é por isso que eu estou aqui. Obrigada pela oportunidade de conhecer vocês. Vamos embora. Muito bom. Gostei, Sabina. Eu gosto bastante da leitura da Michelle para muita coisa, viu? Eu lembrei agora de uma coisa engraçada, assim, duas coisas engraçadas, né? A primeira é que vira e mexe, não sei se vocês também são assim, mas eu escrevo nos livros, né? Eu fico escrevendo, né? Eu não gosto de ficar colando esses papeizinhos que eu perco, então eu gosto de escrever. E daí, vira e mexe, eu falo, o que que eu escrevi aqui? Sou eu mesmo que escrevi nesse lugar aqui, mas o que que esse comentário quer dizer? Eu não lembro. E daí eu fico pensando, que esquisito, né? E daí, de vez em quando, eu vou passando o texto e tem perguntas. E é legal que daí, de vez em quando, eu falo, não, essa pergunta aqui eu já sanei. Ah, essa aqui eu acho que eu não vou sanar nunca. Essa aqui, talvez, né? E outra coisa engraçada que eu lembrei é que vocês acreditam que o Seminário 3 eu precisei comprar outro? Porque uma vez, uma colega, que inclusive é minha amiga mesmo, prestou esse seminário de mim e ela nunca devolveu esse seminário, gente. Então não sei o que aconteceu, porque e tá lá cheio de perguntas, cheio de coisa, era bem assim pessoal, me sinto quase um diário que ela levou embora, mas eu quis também, né? Eu também quis deixar com ela. Mas assim, depois ela perde esse seminário. Ela perdeu meu seminário, então ela não consegue devolver porque ela não tem mais, né? Então assim, demorou para ela me contar. Ela falou assim: "Ai, eu vou te contar porque preciso te contar, amiga, né? Perdi seu livro." Aí eu falei, ai, não acredito, como que você fez isso? Tá, minha culpa, né? Enfim, de quem, né? Não existe, né? Perdeu, perdeu, fazer o quê? Eu também gosto de escrever nos livros, tanto que o meu livro não vai servir para nada, essa coisa de vender, É, zero possibilidade. Eu rabisco, eu boto cores, acho uma delícia isso. Também tenho esse hábito. legal, legal. Tem uma amiga outra que ela diz que os livros gostam de serem escritos, assim, no sentido por cima, né? Ela fala, ah, é um carinho no livro e tal. Eu acho bonito o jeito que ela fala, mas é isso. Quem mais, gente? Quem anima para botar a boca no trombone aí, para falar um pouquinho? Uhum. E tem uma coisa também, a gente aqui falando dessa releitura, às vezes, de um seminário, eu sou apaixonada pelo seminário 1. Cada vez que eu leio, eu gosto mais. E aí também tem uma coisa de reler, depois de, bom, li o 1 não sei que ano, aí li outras coisas, aí eu volto, leio o 1, penso assim, nossa, já estava aqui, quanta coisa importante. E o 3 me dá essa sensação também, de ler o 3, ficar apaixonada, fazer outra coisa, continuar estudando, e acho que tem isso da nossa formação em psicanálise, de ser constante. Então, voltar a um texto é outro texto. Então, pensar como isso modifica a nossa leitura também. Parece que vai formando um caldo mais encorpado. E muda a nossa clínica também. Muito bom. Deixa eu falar um pouquinho, então. Oi, Lorene, diga. Para engrossar o caldo, né, Lorene? Pois é. Eu comecei estudando um pouco Lacan, uma tentativa também de uma coisa mais cronológica, mas acabei falhando miseravelmente. Comecei no primeiro, deu certo, mas aí depois os atravessamentos da clínica foram convidando assim para outros estudos, um caso que convida para um estudo aqui,
um outro caso que convida para uma outra leitura, li, e acabou que eu fui passeando por alguns seminários. Então, já li alguns textos do seminário 3, mas não li ele todo. Já ouvi falar que é um dos seminários mais fáceis que tem, né, mas... Olha só que audácia. Mas, né, gente, sempre coloca uma interrogação nessas audácias aí, né? Então, já li algumas coisas, e, assim, por estar também lendo Schreiber, acho que foi um convite muito bom. Também, como a Adriana, também fui atravessada, assim, por alguns casos, logo no início, assim, de psicose, né, desse discurso da psicose, e me questionei muito também se eu daria conta, e acho que essa a questão do estudo e do Schreiber, a gente está lendo juntos também, me provoca bastante a estar lendo o Seminário 3, né? E eu gosto muito da condução de vocês dois, então juntou o que eu estava precisando com o agradável, com o útil com o agradável. Ah, que legal. Eu tô contente Depende que da você... referência, né, Lorene? É mais fácil com referência a qual outro. Se a gente comparar com o Seminário 23, é mais fácil. Ah, é. Então, depende de com quem que a gente está comparando. Mas ele é palatável, sim, comparado com alguns outros que são mais... que a gente, por exemplo, o 11, que parece que, nossa, faz tanto sentido 4 conceitos, né? Por que é tão difícil? Então, com relação a alguns, ele é mais... dá para a gente acompanhar melhor. Pelo menos assim, os textos que eu consegui ler sozinha, pelo menos, do 3, eu achei realmente mais palatável, assim, mais possível, né? Tem uns que a gente fala assim, não, que é isso? Mas naquele mesmo esquema, às vezes demorava quase meia hora no mesmo parágrafo, não, peraí, deixa eu ler de novo, volta, deixa eu ler de novo, peraí, acho que não entendi, volta, então, a coisa que vai ficando ali, até conseguir passar mesmo. E aí, aproveitar e contar um pouquinho de mim também, a minha primeira formação foi letras. Então, da minha formação para cá, eu trabalhei até começar a atender, mas aí também teve... é uma coisa que eu não abandonei, a revisão de textos. Então, eu gosto de falar que eu reviso textos escritos e textos orais. E aí, dos anos que eu comecei a atender para cá, eu já revisava para a Companhia das Letras. A Azar é um selo da Companhia das Letras. Então, em algum momento, eu falei lá com o pessoal que eu gostaria de revisar psicanálise. Então, eles começaram a me passar psicanálise. Então, os últimos seminários, o 14 e o 15, eu tive a alegria de revisar. E assim, né, a revisão de textos, eles me dão um prazo, que é com base no número de páginas. Então, chega um seminário, eu nem sei quantas páginas tem o 14, mas chega o 14, que é a lógica do fantasma, que é topologia, que é lógica. E aí eu tenho que ler o seminário em 15 dias. Então, assim, alguma coisa eu consegui entender para conseguir corrigir, né? Mas dá uma sensação de que eu li aquilo e não entendi nada. Então, algumas coisas, eu acho que Lacan tem uma coisa assim, de que se a gente lê e tem que ler, sabe-se lá por quê, vai ticando, não é esse tipo de leitura que a gente quer fazer, né? Não temos pressa. E aí, o que é que dá para entender, né, Lorene? Que a gente lê um parágrafo e fica ali, não entendi nada. Vamos ver se a gente minimamente, mas fazendo essa leitura de começo até o final, a gente consegue acompanhar a construção. Isso que eu acho bacana. Por exemplo, lá no Seminário 2, que tem a carta roubada. Então, a gente vai ler a carta roubada, que é o primeiro texto dos escritos, é um suadouro. No Seminário 2, a gente vai acompanhando a construção. Não quer dizer que fica super, hiper mais fácil, mas a gente consegue acompanhar o que ele vem trabalhando até chegar ali naquele texto. Então, acho que tem uma importância a gente ler os textos inteiros, o seminário inteiro. Acho que também, depois do índex, a gente quer, por exemplo, comecei a estudar perversão. Vou lá pelo índex e começo a ler por ali. Também é uma forma de fazer um percurso. Às vezes mais difícil, mas também é legal. Então, pensar também como a nossa formação é aberta, que nos dá opções. Sim. Adriana, eu acho que eu te conheço onde eu te conheci foi no lançamento do livro da Michelle Estrutura.
Foi você que fez a revisão, que ela agradeceu ali, né? Fui eu, revisei o livro dela também. Legal. Legal. Ela é uma graça. Ela é incrível como psicanalista, pessoalmente ela é mais incrível ainda, é uma pessoa surpreendente. Eu sou fã também, viu? Ai, ai. Sobre o tempo também, acho que a Lorene traz um recorte interessante ali, né, do tempo, ela fala, daí a Adriana fala da pressa, isso também é um ponto importante para a gente pensar. A leitura de Freud, por exemplo, a gente está, acho que no quarto ano agora. Então, a gente já está finalizando a interpretação dos sonhos. E o grupo, claro, vai mudando, né, conforme as pessoas vão desistindo, arrumando outros compromissos, outros interesses, né? E o do Lacan, mesma coisa, vira e mexe, as pessoas estão no grupo, saem do grupo, né? Geralmente não são grupos muito grandes, né? Então acho que também causa em mim assim um prazer, porque são grupos um pouco mais intimistas, a gente vai conhecendo um pouco mais as pessoas, né? Vai lembrando mais das histórias, dos rostos e tudo. E a questão do tempo e do prazo também é essa, não existe um tempo e prazo. O objetivo é finalizar o seminário um pouco diferente daquele que a gente entrou, né, daquele jeito que a gente entrou. Então, eu gosto quando a Adriana fala de que a gente entra com algumas perguntas e sai com outras. Então, não é, por exemplo, que a gente vai começar o seminário agora, dia 15 de junho, vamos supor, e a gente vai terminar no que vem, dia 15 de junho. Não sabemos, tá, gente? Então, assim, fiquem advertidos que não sabemos onde vamos parar nem quando. Mas, dos outros seminários, a gente tem uma tendência, assim, de ser um por ano, mais ou menos, que acontece, que eu acho interessante, porque algumas páginas vão mais rápido, outras um pouco mais devagar, mas a gente sempre acaba conseguindo avançar um pouquinho. Acho que é legal também para a gente poder se organizar. Bom, será que eu topo? Será que eu quero, né? Porque não é igual um curso, não sei, que tem lá, né? Por exemplo, o grupo dirigido da Gabi, né, que ela faz do livro da Michelle, tem ali quantos encontros, o que, que vai ser falado. A gente não é por aí. A nossa proposta é outra, certo? Acho que dá para a gente ir finalizando, né, Dri? O que, que você acha? Conta para nós aí o que, que você tá... É isso, foi a apresentação da proposta, saber um pouquinho da gente, de como a gente pensa em conduzir o grupo. Teve uma hora em que a energia acabou aqui, aí saiu a internet, mas acho que é uma coisa que vale a pena, não sei se foi falado, é que quem assistiu os grupos gravados, eu, por exemplo, quando assisto coisa gravada e eu tenho dúvida, eu faço o que com isso? Pode perguntar no grupo, pode perguntar para a gente, então também não é porque vocês não estão presentes no encontro que vão ficar com dúvidas a respeito do que foi trabalhado naquele encontro. Então, estamos à disposição. E é claro, né, estar presente é poder discutir ali na hora, mas tudo bem mandar depois alguma consideração. Isso, o grupo é aberto, tá, gente? Vocês podem falar. Outra coisa, só rapidinho, é que é a primeira vez que eu vou conduzir um grupo pago com alguém, né? Geralmente são grupos gratuitos que a gente faz em dupla lá no coletivo, duplas, trios, né? E daí a gente, por enquanto, a gente definiu mais ou menos, né, Dri, que vamos supor que eu não possa vir, ela vem, se ela não puder vir, eu venho, tá? Então, e pode ser que aconteça em algum momento da gente não conseguir vir os dois, mas a ideia principal assim que a gente consiga sempre estar juntos os dois e o grupo, né? Por isso que eu falo, tudo bem que tem a gravação por lá, mas venham para conversar, para ver a gente, para tomar um café ali às 3 da tarde, tá? Na segunda-feira. Tem dia que vocês vão ver que a gente vai estar menos assim empolgado com a leitura, tem dia que está mais. É assim, gente. Não é uma linha reta, assim, tá? Durante um ano aí. Podem ficar tranquilos, que é bem do jeito que dá mesmo, do jeito que a gente pode. Tudo bem? Vamos finalizando, então? Vamos tirar uma foto para a gente postar? Que eu sou desses que posta tudo, vocês devem saber, né? Tem gente que me critica por isso, tem gente que gosta por isso. Como tudo na vida, né? Era lá que eu vou posicionar aqui, vocês podem ir se arrumando aí, do dia que vocês quiserem. Então, um sorrisinho aí.
Combinado? Vou mandar o formulário, então, agora para vocês lá no grupo. E quem for ficar com a gente, lembrando que é R$ 50 agora para participar dos 2 encontros de junho. E daí vocês podem fazer o preenchimento, anexar o comprovante lá no próprio formulário, não precisa me mandar, nem mandar para a Dri, é tudo pelo formulário. Daí depois vocês avisam a gente, Alt, já consegui preencher, você me insere no grupo, manda o convite, mais ou menos assim, tudo bem? Podem chamar a gente no particular também. Pode Eu falar. esqueci de perguntar também, Alt, se a gente falou naquele momento lá que eu estive fora, que a gente vai seguir a edição da Zahar. Então, né? Tem isso É também. importante a gente também circunscrever isso. A gente não vai para o Staffers lá, que seria uma outra leitura, teria um outro tempo de duração. O que a gente percebe é assim, se a gente achar alguma coisa estranha no seminário, e a gente vai para o Staffers lá, isso vai acontecer, estiver diferente, a gente traz essa diferença. Uhum. E aí, por quê? Porque há outros grupos de seminário que têm outras propostas. A nossa é ler de acordo com a edição da Zahar. Uhum. Só isso. Muito bom. Muito bem. Até semana que vem, espero vocês. Até, Esperamos gente. vocês. Também. Hoje Tchau, gente. Até. Até.